Alô pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então nossa discussão sobre essa parte introdutória da estatística, onde está passando os conceitos, assim, para que a gente depois entre na parte operacional, né? Então, nós hoje queria dizer para vocês o seguinte: os principais campos de atuação da estatística, as coisas que se faz com a estatística, estão basicamente divididas nessas três áreas, né? Uma área de estatística descritiva, uma área de probabilidade, que está ligada à ideia da matemática, né? Dos modelos matemáticos para os fenômenos, né? E uma terceira área, que é a área de inferência estatística, né? A gente tem falado muito em população, então a população ou amostra, tanto uma quanto outra, a gente deve descrever, né, nas variáveis, e a inferência estatística seria como a gente pegar as coisas, a visão da amostra e inferir para a população. Tá? Então, esse processo aí, ele precisa fundamentalmente da teoria de probabilidade para ser sustentado. Tá? Então, essas são as três principais áreas. A gente vai começar a discutir a primeira e depois a gente vai futuramente para as próximas. Tá? Bom, retomando a ideia de população, né, a gente então se lembra que a gente definiu isso como sendo a totalidade das unidades estatísticas, né, sob estudo. Né? Em princípio, a gente precisa compreender como a população se comporta no contexto do fenômeno. Isso é, como são em todos os integrantes da população as características, né, a estudar no fenômeno. Como é que essas características se colocam em cada um dos integrantes da população. E a outra parte, quando a gente não consegue alcançar a população como um todo, a gente precisa trabalhar com a parte dela que é a amostra, né? Quando não for possível atingir, então, todos os integrantes da população, a gente, então, utiliza a estratégia da amostragem, né, para que a gente obtenha uma quantidade de unidades estatísticas da população que nos permita ter uma estimativa do comportamento populacional do fenômeno estudado, ok? Quer dizer, não é só porque a gente não pode atingir, às vezes é impossível a gente atingir a população como um todo, né? Okay? A gente às vezes não tem tempo, não tem dinheiro, não tem gente para trabalhar, então com isso a gente diminui o trabalho, considerando uma amostra, para que a gente então tenha uma estimativa populacional. Bem, então vamos começar pela área da estatística descritiva, que a gente explica como sendo o conjunto de métodos e técnicas, né, com o objetivo de organizar os dados que a gente obtém, de sintetizar esses dados e de visualizar o comportamento desse conjunto de dados, ok? Para descrever, então, tanto ou a população ou a amostra, a gente tem algumas formas, tá? Uma delas é a descrição linguística, ou seja, o uso da linguagem natural, português e tal, para a gente falar sobre as coisas das variáveis, né, e no fenômeno. Tá? O outro segmento é uma descrição que a gente chama de descrição paramétrica. E temos a descrição tabular e a descrição gráfica. Então, são três áreas, são quatro áreas, sendo que a primeira é o ensino do português, então a gente não vai entrar nisso. Vamos falar, então, da descrição paramétrica. Mas, então, para fechar adequadamente aí os slides, né? As formas descritivas, a descrição linguística, a gente pode dizer que é a utilização da linguagem natural, no caso português, né, para descrever o comportamento das características populacionais, ou amostrais, no caso, se for amostra, né, do fenômeno estudado. É possível incluir símbolos como parte desse discurso. Como uma coisa transita pela matemática, você não usa só palavras, você pode usar símbolos para isso, tanto matemática quanto outros. Tá? Mas o resultado final é como se fosse um texto. Tá? Ok? Bom, então a gente não vai se preocupar muito com a descrição linguística e vamos começar com a nossa descrição paramétrica, né? As formas descritivas. A gente então tem a descrição paramétrica como sendo uma delas, né? Essa descrição paramétrica vai utilizar os valores
do campo de definição das variáveis aleatórias para apresentar de uma forma sintética, né, uma faceta da característica populacional em estudo no fenômeno. Ok? Então, a gente vai usar valores do campo da variável, quer dizer, aqueles valores que a variável pode assumir, que a gente pode usar esses valores, então, para descrever parametricamente a população ou a amostra. Tá? Essa descrição eu chamei de descrição paramétrica e falei que ela é populacional. Se você está no campo da amostra, ao invés de chamar de descrição paramétrica, a gente chama de descrição amostral. Descrição estatística, né? A explicação é a mesma que a gente tem aí da descrição paramétrica, né? Só que para o contexto da amostra. Tá? Então, seria a utilização de algum valor da variável, né? Do campo de definição dela, para que a gente, então, apresente alguma faceta, né? Da característica na amostra. Tá? Essas duas palavras, elas estão muito, vamos dizer, amarradas dentro do conceito de todo e parte. Tá? Uma coisa a gente usa parâmetro para o todo e a gente vai usar estatística para a parte, ou seja, para a amostra. Tá? Essas formas, então, descritivas, da descrição paramétrica, né, a gente vai, então, dizer que é um valor síntese populacional chamado de parâmetro. Tá? Então, a população, as coisas que a gente vai falar paramétricos, dizer então que são parâmetros, esses valores sínteses da população. Esses parâmetros, então, costumam ser representados por meio de letras minúsculas gregas. Então, quando vocês virem essas letrinhas aí, o Mi, né, que é a primeira que está aí, depois tem o Delta, o Sigma, Lambda e qualquer outra, são, então, valores sínteses de algo que é populacional. Então, é um parâmetro, né, populacional. Falar em parâmetro populacional é quase uma redundância, porque se é parâmetro já é da população. Ok? Genericamente, para a gente falar de qualquer um dos parâmetros, né, se a gente quiser falar de qualquer um deles assim, genericamente, a gente costuma utilizar uma outra letra também grega minúscula, que é a letra θ. Tá? Essa letra θ, ela então serve para representar qualquer um desses outros parâmetros. A gente vai ver isso quando a gente for trabalhar na área de inferência, né? Que a gente vai inferir parâmetros populacionais, a gente pode falar genericamente de um deles, né? Como sendo então a representação pela letra θ. Tá? Bom, agora, no lado da amostra, ou seja, a descrição estatística, né? É o que é uma descrição estatística. Então, é um valor síntese amostral, né? Que a gente chama de estatística. Né? Estatística não é simplesmente o nome de uma disciplina, ela é um valor síntese, né, da amostra. Ele costuma ser representado por meio das letras latinas, agora minúsculas. Né? Então, a letra S, R, V e qualquer outra, né, que a gente possa usar para representar dessas estatísticas. Tá bom? Algumas vezes, os termos descrição paramétrica englobam tanto a descrição paramétrica populacional, né, quanto a descrição estatística que é amostral, ok? Mas a gente, quando tiver que falar das duas coisas, a gente marca exatamente a paramétrica para a população e estatística para a amostra, ok? Bom, essa é a descrição paramétrica, aquela primeira parte. A terceira que a gente tinha lá nas descrições possíveis é a descrição tabular. Né? A descrição tabular utiliza, então, tabelas estatísticas, também quadros estatísticos, né, com vistas a apresentar organizada e sinteticamente os valores observados da variável pesquisada nas unidades estatísticas, bem como estatísticas desses valores. Tá? Isso a gente faz usando esse conceito de tabelas e de quadros estatísticos. Bom, então, definindo agora uma tabela estatística, né, a gente pode dizer que uma tabela estatística é uma forma não discursiva, né, de apresentar informações
das quais o dado numérico se destaca como informação central. Tá? Essa explicação, essa definição é do próprio IBGE, né? E chama atenção que uma tabela constitui-se tanto de espaços como de elementos. A gente vai ver isso aí. Tá? Essa referência que está aí do IBGE é a publicação deles, a norma de apresentação tabular de 1993, que eu vou mandar para vocês também, para vocês terem aí, quiserem fazer alguma coisa. Então, todos os dados oficiais, as tabelas estatísticas oficiais, especialmente do IBGE, seguem essa norma que eles têm como referencial. Tá bom? Bem, então o que vem a ser esses espaços e elementos? Tá? Esses espaços e elementos nada mais são do que esses traços, né? São três traços horizontais, três traços na horizontal e um tracinho vertical. Tá? Então isso aí cria alguns campos, né? Você tem um campo acima do primeiro traço, com o campo do título, né? Entre o primeiro e o segundo traço, o campo do cabeçalho, né? Entre o segundo e o terceiro, você tem o campo, vamos dizer assim, da tabela mesmo, que é um lado fica a coluna indicadora para indicar as variáveis e os seus valores, né? E do outro lado tem a parte que é a parte numérica e o que a gente chama de corpo da tabela, tá? Que é fundamentalmente essa parte numérica. E abaixo da terceira horizontal, lá embaixo, você então tem o campo do que a gente chama do rodapé da tabela. Tá? O rodapé serve para você falar de algumas coisas da tabela, né? de algum elemento da tabela que você queira deixar explicado. Especialmente uma coisa chamada fonte, que é de onde a gente obteve os dados. Tá? Bom, além dessa descrição por meio de tabelas ou gráficos, né, a gente tem tabelas ou quadros, a gente tem a descrição gráfica que vai utilizar então os gráficos estatísticos e também diagramas, que a gente costuma utilizar também, né, que permitam captar visualmente o comportamento populacional ou o comportamento amostral das variáveis aleatórias pesquisadas. Ok? Bom, então nós vamos entrar agora num exemplo básico de referência que a gente vai considerar então um estudo de um fenômeno através de uma amostra de 127 integrantes de uma população de qualquer de humanos, né? Por exemplo, os habitantes da cidade de Niterói. Né? Dentre essas características que os pesquisadores consideraram importantes, dentre elas nós vamos separar quatro. Né? A gente separou o gênero, o status social, a irmandade no sentido bilateral ou unilateral, ou seja, que é a ideia de irmãos, né? Então, e a duração da vida. Tá? Ou seja, o que depois a gente vai ver que essas características, né? Para captar essas características, a gente está usando então a variável sexo para o gênero, a variável classe social para o status social, o número de irmãos para essa irmandade, né? E a idade para a duração da vida. Então são essas quatro variáveis que nós vamos utilizar aí, e vocês têm então uma tabela do Excel que eu vou mandar para vocês também, tá? Essa tabela ela organiza então as quatro variáveis, os dados das quatro variáveis, né, em colunas, né, sendo que a primeira coluna é simplesmente a identificação do tal habitante lá da cidade que constituiu dessa amostra de 127. Tá? Então, a coluna primeira, né, ensino a letra A aí, ela está escrita questionário, mas ela não é uma variável, é simplesmente a identificação dos indivíduos. Ok? Bom, então, essa tabela tem basicamente 127 linhas. Então, como a primeira está marcada para o nome das variáveis, ela vai até a linha 128 da tabela. Ok? Então, a partir daí, nós vamos começar a organizar esses dados de tal forma que eles falem alguma coisa para nós dessa amostra. Tá bom? Eu vou suspender agora esse segmento e vamos entrar no próximo daqui a pouco. Obrigado.